todos que fizeram um L são cúmplices disso. E não foi falta de aviso, gente. Não é preciso ser mestre em economia, ter doutorado pela Universidade de Chicago, como tem o Paulo Guedes, ou ter bola de cristal, ou ser profeta. Basta lembrar o que é o PT. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Diplomacia dos barbudinhos comunistas. Bom, falando um pouquinho do Brasil, tem uma coluna muito boa do Leonardo Coutinho na Gazeta. Bem-vindos ao Advogado Quistão. Advogado Quistão é o paraíso dos advogados. Ele faz um paralelo com a Índia, por exemplo, um país de 1 bilhão de pessoas. O Brasil tem 1/5 disso. E o Brasil já está formando mais advogado que a Índia. Só que a Índia forma muito mais engenheiro, médico. Então, de novo, é o paraíso dos advogados. E nada contra os advogados, em que pese ser raríssimo encontrar um advogado liberal. A maioria tem uma visão meio estatólatra. Mas o que faz um país se desenvolver? Pergunta Coutinho. Uma indústria que não para de produzir novos advogados, que supera o número de professores em atividades na educação básica? Ou um país focado em outro tipo de carreiras, capazes de produzir riquezas? Então, tá lá, a Índia, com todos os problemas, decolando, focando em matemática, em ciências, os Estados Unidos aqui dando prioridade para a área de STEM, para imigrantes principalmente, Science, Technology, Engineering e Mathematics, e o Brasil formando advogado. Por quê? Não é culpa dos advogados, é porque é um mecanismo de incentivos. O Brasil é um país que tem, se eu não me engano, a última vez que eu chequei, 9 bilionários provenientes da advocacia. Tributária, claro. É um paraíso dos advogados. Por quê? Porque é um manicômio tributário, é um cipoal de normas, regras e leis arbitrárias, subjetivas, que retroagem, insegurança jurídica. E cá entre nós. Está se tornando meio supérfluo ter um advogado, porque não estamos mais no campo do direito. Antes, para navegar nesse labirinto, tinha que ter um advogado. Eles cobram caro, mas eles são necessários. Só que agora, o Alexandre de Moraes vai lá e toma as decisões, tudo fora da lei. E o advogado não tem o que fazer, se vê impotente diante do arbítrio supremo. Então esse é o problema, né? Cuidado dos advogados aí que estão se formando, que não vai ter mercado mais para vocês. Eu também não quero ficar aqui num tom pessimista de que o Brasil nunca vai dar certo e abraçar um fatalismo. Então, meu amigo Mota, que é um caso vivo de esperança, né? Ele já fez esse relato antes. O Mota, até 50 anos de idade, ou seja, há pouco tempo, era um social-democrata. Ele diz que graças a mim e ao Hélio Beltrão, ele descobriu o liberalismo e virou um liberal, com viés conservador. Então, não se renda. O que nós estamos vendo de desgraça no país é fruto de décadas e décadas de ideias equivocadas, de uma mentalidade estatizante, esquerdista, antiliberal. O radicalismo na política e na vida é um erro, segundo Mota. Estou convencido disso. Procuro ser ponderado e equilibrado em minhas manifestações. Isso não significa ser neutro, isentão, de centro. Podemos ter posições firmes, ele se diz, hoje em dia, um conservador, mas é aquela história. Vamos ser tolerantes, digamos assim, com quem pensa diferente, porque são décadas de lavagem cerebral, décadas de Globo fazendo cabeças, cultura pop, professores doutrinando. Então, o Nicolas Ferreira também exala esperança, confiança num futuro melhor por conta disso. A gente está começando a ver uma guinada. Claro,
temos que impedir que o Brasil vire uma Venezuela, que aí é game over. Não tem mais o debate. E nós estamos perigando ir nessa direção. Eis o grande risco. O risco é não dar tempo de continuar desfazendo a doutrinação ideológica da esquerda e convencendo as pessoas que o caminho é a liberdade e a defesa de valores morais. Por falar na Venezuela, Buenos Aires declarou Maduro persona não grata. Olha aí. A divisão vai se mostrando cada vez mais clara. A América Latina tem hoje a Argentina como ícone do experimento livre, liberal, e nunca vai ser perfeito, mas conseguiu aprovar medidas importantes no Senado agora, com a esquerda fazendo aquilo que sempre faz, tentando vencer no grito ou na violência. Quando eles perdem no grito e na violência, eles apelam pro tapetão, mas aí tem que ter a Suprema Corte na mão, que nem o PT tem no Brasil. Então, a Argentina mostrando um caminho pela direita. E o resto, Venezuela, Cuba, Nicarágua, Brasil, infelizmente, mostrando uma vez mais que o caminho do socialismo é sempre o da desgraça, do caos, leva inexoravelmente à pobreza e à escravidão. Por falar em Milei, tem uma coluna publicada na Gazeta do Povo, do City Journal, John Harley, a grande virada de Milei. O presidente da Argentina está sacudindo o sistema econômico do país e já está colhendo frutos. A inflação ainda é alta, mas já caiu pela metade. As coisas estão começando a andar. O FMI já está olhando para a Argentina com bons olhos. E o Brasil? O Brasil, obviamente, descendo a ladeira. E nós vamos falar agora, então, da economia brasileira. Antes, vocês já sabem do meu projeto BOSS, Brasil One Stop Shop. Meus caros, a gente está trabalhando, pisando no acelerador, o site está crescendo, já são quase 10 parceiros e vai vir muito mais. Meu sócio, Roberto Castelo Branco, está trabalhando de forma incansável. Eu também, temos amanhã mesmo reunião marcada com potenciais parceiros, hoje tivemos. Vamos trazer para vocês aquelas pessoas, aqueles prestadores de serviço que nós confiamos. O Roberto Castelo Branco também vive aqui há cerca de uma década, vem da área de marketing, tem ótimo network, nós conhecemos aquilo que nós recomendamos. bossconsta.com, One Stop Shop, vai ter resposta para o tipo de serviço que você está procurando. E agora vamos lá, né? Como é que está o Brasil nessa história toda? Afundando. Política econômica tem exaustão precoce. Números do mercado brasileiro estão entre os piores do mundo, em sinal de que fragilidades domésticas se tornaram evidentes. Quem diz isso? Algum bolsonarista? Nicolas Ferreira? Rodrigo Constantino? Folha de São Paulo. Folha de São Paulo em seu editorial. Editorial. Se há algo de positivo no esgotamento precoce da política econômica, é que se tornou inevitável uma discussão franca a respeito de controle de gastos. Aí vem a falácia do jornal. Pauta já colocada pelos ministros Fernando Haddad e Simone Tebet, que prometem levar opções a Lula. Discursos ufanistas não convencem ninguém. Em vários setores se observa que o país está cada vez mais à margem dos fluxos de investimentos globais. Se Lula insistir no negacionismo econômico e sectarismo ideológico, colherá a degradação continuada da atividade e do seu governo. Mas alguém tem dúvidas de que é isso que ele vai fazer? De que o Haddad e a Simone Tebet não têm vontade própria? Não são fiadores do mercado, coisa alguma? Todos que fizeram o L são cúmplices disso. E não foi falta de aviso, gente. Não é preciso ser mestre em economia, ter doutorado pela Universidade de Chicago, como tem o Paulo Guedes, ou ter bola de cristal, ou ser profeta. Basta lembrar o que é o PT, qual é o seu mapa de voo.
Então, a Folha de São Paulo não jogou a toalha ainda porque tem esperança que a Simone Tebet e o Haddad convençam o Lula. Porque não entenderam ou fingem não entender que ambos são postes apagados do Lula. E o Lula não tem nenhum compromisso com o lado fiscal, ao contrário do que mente o vice-presidente Geraldo Alckmin, aquele que disse que Lula queria voltar à cena do crime. Até o esquerdista Hélio Gaspari, na mesma Folha, dizendo: Campos Neto virou bode expiatório do PT. Uma vez mais, né? Com a economia andando de lado, presidente do Banco Central é eleito pelo PT para esse papel. O PT está fazendo uma tempestade num copo d'água com a revelação de que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse ao governador Tarcísio que aceitaria ser seu ministro da Fazenda lá na frente. Hipoteticamente, se for... Aí o PT, tá vendo? Ele atua pelo Tarcísio contra o Brasil. Aí o mercado fica nervoso e o Lula xinga o mercado de dinossauro voraz. Mônica Bergamo, Lula orienta aliados a aumentarem tiroteio contra terrorismo de Campos Neto, no BC. Presidente ataca economista e discute questionamentos políticos e até ações na justiça por juros altos e ligação do comandante do banco com o bolsonarismo. O Roberto Campos Neto está a serviço do bolsonarismo, está boicotando o Brasil. E tem jumento capaz de cair numa ladainha dessas. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão.